noite, nesta noite, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus amado, Senhor, os nossos desejos, Senhor, Deus amado, a nossa fé, que as nossas orações chegarem ao seu trono, os nossos louvores chegarem ao seu trono nesta noite. Ó Deus amado, neste momento, Deus amado, nós iremos, Senhor, ouvir a sua palavra. Ó Deus amado, usa, Senhor pastor, nesta noite que estará ministrando a sua palavra. Ó Deus amado, usa ele como instrumento nas suas mãos, que ele venha crescer, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer neste momento, Deus Pai amado. Que não venha falar ele, mas sim o Espírito. Meu Deus amado, que ele venha ser um instrumento. Meu Deus amado, passe, Senhor, as suas revelações da palavra nesta noite. Ouça as suas revelações sobre as nossas vidas nesta noite. Não permita, Senhor Deus amado, que nada venha impedir, Senhor, meu Deus amado, neste momento. Senhor, meu Deus amado, por todo impedimento, toda distração neste momento, Deus Pai amado, os nossos ouvidos estejam atentos à sua palavra. Deus amado, nos dá entendimento, Senhor, nos faz entender a sua palavra, compreender o falar do Senhor através da sua santa palavra, através da sua palavra. Fala conosco, fala com os teus servos, que nós ouvimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o nosso Deus. Capítulo 20, verso 19. Vamos ler 3 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nosso Deus. Amém? Está escrito assim. Aleluia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, pode sentar. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nós vemos aqui, aleluia, um encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, né? Depois que ele foi crucificado, que ele foi ferido, que ele morreu na cruz ali, né? E depois de 3 dias ele ressuscitou. E nesse dia aqui, diz aqui que é o primeiro dia da semana, foi um dia de domingo, né? Eles estavam trancados dentro de uma sala, dentro de uma casa, com medo dos fariseus, com medo dos judeus, com medo dos inimigos de Jesus, né? Que haviam crucificado ele. E eles estavam com medo. Louvado seja o nosso Deus. Mas, aleluia, diz que as portas estavam trancadas, fechadas, né? Cerradas significa estavam trancadas as portas. E de repente, quando eles estão ali, aleluia, Jesus aparece no meio deles, né? Louvado seja o nome do Senhor.
com as portas trancadas, e Jesus aparece dentro de casa. Aleluia. Isso aqui, aleluia, nos mostra, aleluia, o corpo do nosso Senhor glorificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui aparece agora já com o corpo glorificado. E a palavra diz que um dia nós também seremos assim. Aleluia, o nosso corpo será revestido da imortalidade. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Não há parede que barra Jesus. Não há parede que impeça Jesus de entrar numa casa. Aleluia. Não há porta fechada que impeça Jesus de entrar numa casa. Aleluia. Agora o que impede Jesus de entrar é um coração fechado. Aleluia. Um coração fechado, Jesus não entra. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração fechado, Jesus não invade. Aleluia. Um coração fechado, Jesus pede licença para entrar. Aleluia. Mas casa, parede material não impede Jesus. Não há barreira que impeça Jesus de chegar onde Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos que, aleluia, há uma diferença aqui. Aleluia, que os discípulos queriam ver Jesus. Aleluia, eles estavam ali prontos para receber Jesus naquele lugar. Né? Aleluia, estavam tristes porque ele tinha sido morto na cruz. Aleluia, mas o desejo deles era, aleluia, que Jesus estivesse ali com eles. Aleluia, e por causa disso Jesus atravessou a parede, aleluia, e apareceu no meio deles, para se cumprir o que diz as Escrituras: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aleluia, eu estarei lá, eu estou no meio. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos estavam ali, sem dúvida, com medo, mas falando: o nosso mestre morreu. O nosso mestre não está mais aqui conosco. O nosso mestre, eu creio que alguns deles falando, mas ele disse que ia ressuscitar. Então vamos esperar. Aleluia, vamos aguardar, né? Aleluia. Então, por causa desse desejo, Jesus apareceu lá. Aleluia. Mostrando para eles que a palavra dele é verdadeira, que ele cumpre o que ele fala, Glória, glória. Ele cumpre o que ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai sofrer, vai ser chicoteado, ferido, vai ser crucificado, vai morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar. Por um momento vocês vão ficar tristes, mas depois a alegria de vocês vai ser abundante. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz aqui que quando eles estavam nesse lugar, Jesus apareceu no meio e saudou eles, dizendo: a paz seja convosco. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso, aleluia. Jesus disse para eles: a paz seja com vocês. Aleluia. Aleluia. Ou seja, tenham paz, fiquem em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui se manifestou após a ressurreição como o doador da paz. Aleluia. O príncipe da paz, lá de Isaías 9, verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E olha o que aconteceu. Porque Jesus disse que a alegria, a tristeza deles ia durar um pouco de tempo, e depois eles iam se alegrar grandemente. Aleluia. E aqui diz que quando Jesus apareceu, chegou e mostrou as mãos: sou eu, ó. Aleluia, estou vivo. Aleluia. E todos viram aleluia, a marca dos pregos na mão de Jesus. Aleluia, Jesus mostrou, tá vendo aqui, ó, fui furado com a lança. Olha aqui o local. Aleluia, e eles viram. E a palavra diz que quando eles viram realmente que era Jesus, eles se alegraram. Se cumpriu o que Jesus disse. Aleluia, por um pouco vocês ficarão tristes, mas depois, aleluia, a alegria vai inundar a vida de vocês. Glória a Deus. E diz que eles se alegraram quando viram o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. O que eu aprendo aqui? Aleluia, que a presença de Jesus traz alegria, irmãos.
A presença de Jesus, além dela nos consolar, né? Aleluia! Ela alegra o nosso coração, ela alegra o nosso espírito, ela alegra a nossa alma, nos torna pessoas alegres, felizes e contentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Jesus é aquele que dá alegria, aleluia, aos corações tristes. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra diz lá em Jó, que na presença de Deus, né? Aleluia, até a tristeza salta de alegria, né? Aleluia, a tristeza é convertida em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui o quê? Que quando os discípulos viram Jesus, eles se alegraram. Na presença de Jesus, a alegria voltou ao coração deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também se cumpriu o Salmo, aleluia, que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Os discípulos viram esse versículo se cumprir na vida deles, porque o choro durou, aleluia, uma noite de 3 dias, né? Aleluia, mas a alegria veio, aleluia, no primeiro dia da semana. Louvado seja o nome do Senhor. Ao amanhecer do domingo, a alegria, aleluia, veio ao coração dos discípulos de volta. Glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No verso 21, aleluia, e disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus falou, meu Pai me enviou para vir aqui pregar o Evangelho, né? Salvar a alma de vocês, morrer na cruz por vocês, pagar o preço pelo pecado de vocês, para salvar a alma de vocês. Aleluia! Ele me mandou a pregar, aleluia, o ano aceitável do Senhor. E assim como Ele me enviou, agora eu envio vocês. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E após Ele dizer isso, diz que Ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Aleluia. Primeiro Jesus, aleluia, alegrou o coração dos discípulos. Primeiro Jesus alegrou o coração dos discípulos, né? Aleluia. Por quê? Para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor. O crente, ele tem que ter alegria, Aleluia. né? Aleluia. É o que está escrito lá no Salmo, se eu não me falha a memória, é 100, verso 2, que diz, servir ao Senhor com alegria, não é com tristeza, é com alegria. Aleluia. E apresentai-vos a Ele com cântico. Aleluia. Então, para Jesus poder dizer para os discípulos, eu estou enviando vocês. Primeiro Ele alegrou os discípulos. Primeiro Ele encheu o coração dos discípulos de alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. A pessoa tem que sentir essa alegria dada pela presença de Jesus. Tem que sentir alegria em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para poder trabalhar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí depois deles serem alegres, deles sentirem a alegria por ver Jesus pela presença do Senhor. Aleluia. Eles agora recebem o quê? Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque não se faz a obra de Deus triste, né? Tem que ser alegre em servir a Deus. Tem que ter alegria por servir ao Senhor, por glorificar o Senhor, pelo que Deus fez na sua vida. Aleluia. E para fazer a obra de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, aleluia, o homem pode até fazer, mas vai fazer errado. Vai fazer fora da direção.
vai fazer fora da palavra. Sem o Espírito Santo, o homem não tem visão de santidade. Sem o Espírito Santo, o homem não vai fazer o que a Bíblia diz, aleluia, porque o homem sem o Espírito Santo, aleluia, ele não terá o conhecimento da verdade, porque só o Espírito Santo é que guia o homem na verdade da palavra. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mais um. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Então nós vemos, meus irmãos, que para fazer a obra do Senhor, tem que ter comunhão com o Espírito Santo, né? Tem que ser alegre em servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A pessoa, ele tem que ter o seu coração alegre. Aleluia. Por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos, aleluia, de Deus, a alegria em nós. Quem é a nossa alegria? Né? Quem é a razão da nossa alegria? Jesus Cristo é essa razão. Aleluia. Né? Aleluia. Aqui diz que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Nós temos que ter essa mesma alegria por termos Jesus na nossa vida, por termos Jesus conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é a razão da nossa alegria. Aleluia. Aleluia. E nada vai nos abater a ponto, aleluia, de permanecermos tristes, porque nós temos Jesus. Jesus é a nossa alegria. Ele é que enche o nosso coração de alegria. As tribulações não podem apagar essa alegria do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver que Jesus é a razão da nossa alegria. Filipenses capítulo 3 e o versículo 1. Louvado seja o nosso Deus. Acha aí, Miquel, se lê. Aleluia. Filipenses capítulo 3 e o verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Tá vendo? Aleluia! Nós temos que ter essa alegria no Senhor. Aleluia. Nos regozijar nele. Louvado seja o nosso Deus. A razão da nossa alegria é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa tem a presença de Jesus na vida dele, aleluia, nada impede ele de ser alegre. Nada impede ele de ser uma pessoa, aleluia, contente, feliz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é a fonte da alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Se está escrito que na presença dele a tristeza salta de alegria, aleluia, então o que falta na vida da pessoa triste é a presença de Jesus para ele se alegrar. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é a duração, meus irmãos, da nossa alegria? É passageira? Não. A nossa alegria ela é permanente. Né? A nossa alegria não é momentânea. Louvado seja o nome do Senhor. A duração da nossa alegria é todo o tempo. Né? Todo o tempo nós temos que ser alegres, né? Em Cristo. Aleluia! Por Cristo. Nós temos que ser alegres em ter o Senhor conosco. Aleluia! Filipenses 4 e o verso 4. Louvado seja o nosso Deus. Quem achar aí pode ler. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tá vendo? Aleluia. Regozijai. Regozijai significa se alegre outra vez no Senhor. Aleluia. Eu repito, regozijai. Vocês sejam alegres, sejam contentes, sejam felizes, fiquem alegres no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Qual o lugar da nossa alegria? A Bíblia fala
Aleluia! Qual é o lugar da nossa alegria, meus irmãos? Aleluia! É debaixo das asas de Deus. Aleluia, Deus. É? Aleluia! Salmo 63, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Salmo 63, o versículo 7. Quem achar aí pode ler. Aleluia! Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Está vendo? Aleluia! Porque tu és, aleluia! Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, aleluia! Regozijado à sombra, refugiado à sombra das tuas asas. Aleluia. É? O lugar da nossa alegria é debaixo das asas de Deus, das mãos do Senhor, do braço de Deus, da sombra de Deus. Aleluia! Ou seja, debaixo da proteção do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Nós temos que ser alegres por sermos protegidos por Deus. Né? Aleluia! Por termos o Senhor nos protegendo, nos guardando, aleluia, nos sustentando e nos dando, aleluia, a segurança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o motivo da nossa alegria? Né? Nós temos motivo para se alegrar, né? E qual é o motivo dessa alegria? Aleluia, nós somos alegres porque somos salvos em Cristo, Aleluia. né? Nós temos que ter a alegria da salvação. Aleluia. 1 Samuel 2, verso 1. Aleluia. O motivo da nossa alegria é a salvação que Jesus Cristo nos deu. É a salvação da nossa alma. Jesus Cristo, ele disse para os discípulos, aleluia, que eles deveriam se alegrar por ter o nome escrito no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler. 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Está vendo? Aleluia. O motivo da nossa alegria é a salvação que Jesus Cristo nos trouxe, nos deu. Nós nos alegramos, aleluia, na salvação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também que nós devemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que é justo, né? Na justiça de Deus. Ele é aquele que faz justiça, aleluia, aos injustiçados. Ele é aquele que faz justiça, aleluia, em favor dos injustiçados. Louvado seja o nosso Deus. E além de ele fazer justiça por nós, aleluia, diz que ele ainda nos exalta. Aleluia, que é para quem cometeu a injustiça, aleluia, vê que o nosso Deus, aleluia, ele converte a injustiça em honra. Aleluia, em glória, em vitória, em bênção, em poder e em graça na vida de quem confia nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 89, verso 16. Aleluia. Diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, ele nos dá alegria, né? Praticando a justiça por nós. Leia aí. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Está vendo? Em teu nome se alegrará. Aleluia. E na tua justiça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se exaltará. Louvado seja o nosso Deus. Então nós somos alegres, porque o nosso Deus é justo. Ele não é injusto, ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que faz justiça. Por isso que nós não devemos, aleluia, nos entristecer,
ficar abatido. Ah, porque me magoaram, porque me feriram. Ah, porque nada disso. Entrega isso na mão de Deus. Aleluia. Deus é que faz a justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As coisas vêm, aleluia, justamente para nos abater, para nos entristecer, para nós não termos lugar para Deus. Mas se nós deixar, aleluia, tudo na mão do Deus que faz justiça, a alegria vai permanecer em nós e Deus pelejará por quem confiou nele e depositou tudo na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos é que confiar em Deus. Aleluia, confiar no poder do nome do Senhor, que é soberano, está acima de todos os nomes. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Às vezes nós vemos, irmãos, aleluia, que as pessoas, muitos sofrem. Aleluia. Não é por qualquer motivo, né? Às vezes a pessoa mesmo causa o sofrimento dela. Aleluia. Às vezes a pessoa, aleluia, relaxa na obra, esquece de servir a Deus verdadeiramente, se enfia, aleluia, no erro, aleluia, sai fora das escrituras, aleluia, não quer obedecer a palavra como ela é, aleluia, aí vem as consequências. Não é que Deus está castigando, é as consequências, porque o pecado naturalmente ele já traz consequência, aleluia. Então a pessoa tem que reconhecer que está errado e parar de cometer o erro. Aleluia. Aleluia. Ficar dizendo, oh, porque eu estou falho, porque eu estou errado, porque... Então se conserta, já que sabe que está errado. Aleluia. Se sabe que está fora da vontade de Deus, volte para a vontade de Deus, que tudo vai se ajeitar de novo. Aleluia. Agora ficar falando que errou, que está errado, e não sair do erro, aí é problema. Né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O salmista Davi aqui, nós vemos Davi, o pecado que Davi cometeu. Só que quando Davi reconheceu, confessou, o que ele fez? Ele deixou. Ele deixou. Aleluia, ele confessou e deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é aí que está a nossa vitória. É aí que está a nossa honra. É aí que está a nossa bênção. Aleluia, é a gente reconhecer o erro e deixar. Aleluia. Ficar só falando, reconhecendo, sem abandonar, irmão, não resolve. Pior é a situação. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você reconhece que você errou, ou que você está errado, e você continua na mesma situação, aí já é pecado consciente. Não é mais tropeço, não é mais falha. Entendeu? Isso aí já é chamado de pecado consciente e é chamado de rebeldia. Aleluia. Você entendeu? Aleluia! Tudo aquilo que você comete errado, sabendo que é errado, é rebeldia. Aleluia! E a Bíblia diz que o rebelde é pior do que o macumbeiro. Aleluia! Então nós temos que tomar cuidado. Aleluia! Com essa situação e se alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos em Deus. Aleluia! Obedecendo a palavra dele. Qual é a alegria, meus irmãos? Aleluia! O motivo também da nossa alegria é a esperança que nós temos da vida. Aleluia! É a esperança da vida eterna que nós temos. Aleluia. Aleluia! Que Jesus nos prometeu. Aleluia! Nós temos essa alegria, né? Que há uma vida eterna com Deus para nós viver. E Jesus nos garantiu que se nós formos fiéis, aleluia, Ele nos dará essa vida eterna, aleluia, de paz, de alegria, de gozo, de descanso, né? Aleluia, nunca mais nós vamos chorar, toda lágrima do nosso olho será enxugada naquele dia, aleluia, se nós continuarmos alegres aqui em servir ao Senhor, obedecendo a palavra dEle e andando no caminho santo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Romanos 5, verso 2. Olha o que diz aí. Aleluia! O motivo da nossa alegria é a esperança que nós temos.
né, que Jesus nos deu. Quando Ele ressuscitou, Glória a Deus. Ele nos deu a certeza de vida eterna, a esperança de salvação, porque Ele é o Salvador. Aleluia! Romanos 5:2, lê aí. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vem? Aleluia. Aleluia! Nos gloriamos, nos alegramos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse orgulho de dizer: aleluia, Jesus me deu vida. Eu tenho vida em Cristo. Né? Não é ficar orgulhoso, é termos orgulho, prazer. Né? Aleluia! É termos prazer. Aleluia! Em esperar o Senhor. Em esperar o dia que Ele vai vir nos buscar. Em esperar o dia que Ele vai nos arrebatar. Esperar o dia que Ele vai nos levar para o descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Os nossos nomes, meus irmãos. Aleluia! Escrito lá no céu. É o motivo para nos alegrar. Jesus falou para isso para nós. Aleluia! Lucas 10, verso 20. Aleluia! O motivo da nossa alegria também é que os nossos nomes estão escritos lá no céu. Aleluia! Leia aí. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém? Aleluia! Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está escrito no céu. Aleluia. Aleluia! Essa é a nossa maior alegria em Cristo. Aleluia! É termos o nosso nome escrito lá. Louvado seja o nosso Deus. E nós devemos lutar para que este nome continue aceso lá. Continue com as letras vivas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que o maligno tem lutado nesses últimos dias, últimos tempos, aleluia, é para que isso aqui, ó, aleluia, seja apagado. É para que o nosso nome seja apagado lá no céu. Aleluia! E muitas pessoas não estão vigiando, não estão prestando atenção nisso aqui. Aleluia! E estão correndo sério risco de apagar o nome lá no céu. Aleluia! Por qualquer coisinha. Aleluia! Desistindo de servir a Deus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deixando de servir ao Senhor, deixando de congregar, deixando de adorar o Senhor por qualquer motivo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Muitos, aleluia, estão correndo esse risco de ter o nome apagado lá. Louvado seja o nosso Deus. Outros estão igual a igreja de Sardes, né? Com o nome apagado no céu e fingindo que está com ele aceso lá, né? Aleluia! São mortos fingindo que estão vivos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas que nós possamos, meus irmãos, aleluia, permanecer nessa alegria. Aleluia. Aleluia! Nos alegrando no Senhor, servindo a Ele com alegria, tendo prazer em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em adorar o Senhor, aleluia, em nos reunir para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe meus irmãos. Aleluia! Então vamos ser alegres. Aleluia! E procurar, meus irmãos, nos manter cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos ensina. O Espírito Santo é quem nos capacita. O Espírito Santo é quem nos mostra o caminho. O Espírito Santo é quem nos revela as Escrituras. O Espírito Santo é quem nos mostra a verdade. O Espírito Santo é quem nos mostra Jesus.
O Espírito Santo é quem nos revela o céu. O Espírito Santo é quem nos dá a esperança da volta de Jesus Cristo. Aleluia! E assim Ele não deixa nós desanimar. Aleluia! Então vamos buscar permanecermos em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus sabia que os discípulos precisavam do Espírito Santo. Aleluia! E por isso Jesus soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia! Porque para eles cumprir a missão que Jesus deu, eles precisavam do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós vamos andar errado. Mas se nós tivermos comunhão e sermos guiados pelo Espírito Santo, tudo vai dar certo na nossa vida e nós vamos glorificar Jesus, porque está escrito que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Com o Espírito Santo nós não nos glorificamos, nós glorificamos a Jesus. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo não se gloria. Aleluia! Ele glorifica Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então vamos, aleluia, nos encher do Espírito Santo, como está escrito lá em Efésios, né? Aleluia! E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em pé, meus irmãos. Aleluia! E vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus fiel e verdadeiro, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Te glorificamos, meu Deus querido, por essa alegria que o Senhor tem dado aos nossos corações. Obrigado, meu Deus querido, Deus poderoso, pela alegria, meu Pai querido, da vida eterna, pela alegria que o Senhor tem enchido, meu Pai, o nosso ser, para sermos alegres, meu Deus, no Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, obrigado pela alegria que o Senhor tem nos dado para te servir. Deus poderoso, eu te agradeço pelo divino Espírito Santo que o Senhor nos deu para estar conosco, habitar em nós e nos guiar, meu Deus, na tua vontade. Senhor, meu Deus, abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa, meu Deus, a nossa irmã, a sua filhinha, meu Pai. Abençoa o irmão Antônio, meu Deus. Abençoa a irmã Sônia, Miriam, meu filho Miqueias. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, meu Deus. Ah, Senhor da glória, e nos guia, meu Pai, na tua vontade e no teu querer. No nome de Jesus, visita os nossos ouvintes, meu Pai, que nos ouvem pelas redes sociais. Visita, Senhor, essas pessoas. Faça um milagre na vida delas. Faça uma grande obra no lar, na família. Repreenda todo o mal. Deus poderoso, e opera maravilhas, meu Deus, no lar dessas pessoas. Senhor Deus de Israel, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a tua serva que esteve aqui conosco. Meu Deus, entra no lar dela, Senhor, e faça, meu Deus querido, uma grande obra. Deus poderoso e santo, primeiramente, Pai, põe o temor do Senhor no coração dela, meu Pai. Ah, Senhor Deus da glória, Deus soberano, Deus justo e verdadeiro, que o Senhor comece a obra pela vida dela. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocando, meu Pai, que ela volte ao primeiro amor, a te servir, meu Pai amado. Deus poderoso, com fervor, com alegria, Deus soberano, Deus verdadeiro, para que ela venha ser um exemplo na casa dela, Senhor, para que ela venha ser um exemplo para a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Deus, joga por terra todo o mal que tem se levantado no lar da tua serva. Repreenda toda a fúria do inferno, joga por terra todo o poder de Satanás e opera, Senhor, o milagre para a glória do teu nome, Senhor. Deus fiel, nos leve em paz para os nossos lares e nos livra de todo mal. Nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua graça, da proteção
unção do sangue de Jesus e da direção do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém, Jesus. Graças a Deus. Estende as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De anjos ele deixou, e era acompanhado do meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava.